fala que eu reabro ele, né? Como era a primeira atividade, a gente faz a reabertura para todo mundo poder fazer, né? Esperar começar a gravação. Não, o questionário é online, como se fosse a prova. Tá lá no ambiente do Moodle, na disciplina daí. Boa noite, senhora. E em relação àquele documento do Word, é só para responder, mas não tem que devolver isso? Não, aquele é para vocês praticarem, estudarem, né? Tá? Sim, entendi, Tema. obrigada. Tá, então eu vou reabrir esse questionário, pessoal. Já vou reabrir agora por mais 48 horas, então, para todo mundo poder fazer. Tá? Eu reabro depois daí que eu encerro a aula. É importante todos fazerem, tá? Então, hoje a nossa aula é sobre as enzimas, né? As enzimas que são proteínas, né? Então, hoje nós vamos ver, elas são tão... Todo mundo está vendo aí? Sim, Ok. Elas são tão importantes, né, que dentro da bioquímica existe, então, um capítulo, né, de estudo só sobre elas, né, e a atuação delas e como elas vão interferir aí nas análises, nas etapas do metabolismo. Então, a enzima é considerada um catalisador. O que é um catalisador? É um elemento que entra numa reação química, aumenta a velocidade dessa reação e sai da reação sem ter sido consumido pela reação. Ele entra, aumenta a velocidade e sai da reação. Tá? A primeira vez que foi identificada, né, a presença da enzima foi a observação, né, da digestão da carne que estava presente no falcão, no processo de decomposição. Então, se verificou que ali ainda havia, né, a produção de uma fermentação. Então, essa é a primeira, assim, escrita que se tem sobre a enzima. Mais tempo depois, Pasteur, né, estudou profundamente a fermentação, dando origem ao termo fermento, para designar valores, né, fatores oriundos de seres vivos capazes de fermentar a glicose. Depois, os irmãos Buchner demonstraram ser possível a fermentação da glicose, mesmo na ausência de células vivas, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram suco, obtido de fungos, e esse suco continha catalisadores, então, que levavam à fermentação alcoólica da glicose. Então, eles batizaram isso que fazia essa fermentação como enzyme, né, que quer dizer no fungo. Dentro do fungo tem alguma coisa que fermenta a glicose. Né? E aí, depois, lógico, os estudos foram avançando, foram cada vez mais sendo estudadas as enzimas, e descobriu-se então que elas são proteínas altamente especializadas, que têm a função de tornar as reações químicas mais rápidas. Então, elas são catalisadores das reações nos sistemas biológicos. Elas apresentam grande eficiência catalítica. Isso quer dizer o quê? Uma pequena quantidade de enzima consegue trabalhar, né, em grandes quantidades de substrato. Elas apresentam um alto grau de especificidade por seus substratos, ou seja, uma enzima que quebra a proteína, ela é específica para a proteína, outra específica para amido, outra específica para gordura, e assim por diante. E elas funcionam, né, quando estão em soluções aquosas e em pH e temperaturas fisiológicas, né? Então, pH de 7, temperatura de, no máximo, 40 graus, né?
mas a temperatura ideal aí é de 30 a 35 graus. Então, com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA que possuem atividade enzimática e são chamadas de ribosimas, todas as outras enzimas elas são proteínas. Então, elas têm aquelas 4 estruturas, né, que nós vimos na aula passada. Ela é composta pelas estruturas primária, secundária, terciária e quaternária, formadas pelos aminoácidos. Então, são catalisadores que aumentam a velocidade das reações, mas como que elas fazem isso, né? Elas atuam diminuindo a energia necessária para ativar uma reação química. Então, elas vão trabalhar nesse estágio aqui, ó. Nós temos a produção de energia e o caminho da reação. Aqui nós temos um substrato e aqui nós temos o produto, né? Nessa curva aqui, nós temos o substrato sendo transformado em produto sem a enzima, ou seja, gasta o quê? Muito mais tempo, né? E aqui nós temos com a presença da enzima. Então, diminui muito o tempo da reação, né? Então, essa energia de ativação, a enzima consegue fazer com que a reação comece, né? Esse processo, então, mais rapidamente. Sempre uma reação enzimática vai ser dessa forma. A enzima vai atuar sobre um substrato, vai formar um complexo, o complexo enzima-substrato, que no final libera a enzima mais o produto, né? Então, quando a gente fala em reação enzimática dessa forma, sempre reações de quebra, é transformar um substrato grande em um produto menor, né? Percebam que a enzima, ela fica livre outra vez, então ela vai voltar para cá e vai fazer várias vezes a reação com outros substratos. Ela não se destrói durante a sua ação. Esse caminho aqui que a enzima faz, ela pode fazer de 10 até 12 vezes uma única enzima. Depois ela perde eficiência, né, e acaba morrendo. Então, aqui um exemplo, né? Nós temos a enzima, que é desse formato aqui. Aqui 2 substratos, um verde, esse aqui é uma molécula de água, né? Então, vai se ligar no centro ativo ou no sítio ativo da enzima, né? O substrato que vai ser quebrado. E depois, então, o produto é liberado e a enzima sai inalterada. Então, vejam que o produto ele é diferente do que ele se apresentava como substrato, né? E sempre, então, vai ser uma partícula menor, né? Que vai ser obtida. Aqui, então, como o que ocorre numa via metabólica, né? Eu posso ter a enzima 1, que tem o substrato inicial, que é esse quadradinho aqui. Vai quebrar, então, nesses 2 formatos. Aí eu passo dentro da sequência para a enzima 2, que vai pegar uma parte ali, né? Quebrar em substrato verde. Aqui, então, e formar um produto, né? O produto são 2, na verdade, um desse formato e esse de outro formato. Isso é o que ocorre, vocês vão ver depois na quebra da glicose, na quebra do aminoácido, na quebra do ácido graxo, né? São vias metabólicas, né? Que são intermediadas pelas enzimas. Um detalhe interessante é que nesse sítio ativo, né, é o local dentro da molécula da enzima onde ocorre a ligação, tá? E para isso nós temos 2 modelos, né, de ligações que ocorrem. Um é o modelo chave-fechadura e o outro é do encarte induzido, né? Esse esquema é interessante porque você tem aqui, você parte do substrato, forma o complexo enzima-substrato, que se liga, né, no sítio ativo, vai ter depois a liberação do produto mais a enzima inalterada. A enzima inalterada volta para cá, né, e começa todo, né, esse ciclo novamente.
Então, esses dois modelos propostos, chave e fechadura é fácil da gente entender, né? Como a gente coloca numa porta a chave na fechadura. O encaixe, né? A enzima, ela tem na sua estrutura um local específico onde vai fazer a ligação com o substrato, né? E o encaixe induzido é quando a enzima ela toma forma do substrato para facilitar a ligação. Então, aqui nós temos o exemplo, né, do substrato. Esse substrato, então, é formado pelos elementos químicos que nós já estudamos, né? Então, aqui vocês vejam, na enzima, nesse ponto aqui, que é o centro ativo, então, a enzima é positiva, que vai fazer ligação com o centro negativo do substrato, né? Então, aqui é estabelecida uma ligação de hidrogênio entre o nitrogênio e o hidrogênio, e aqui uma ligação de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio, né, que pode ser oriundo dos aminoácidos, dos ácidos graxos ou das glicoses, né? Aqui nós temos, então, o modelo de encaixe induzido. Vocês vejam aqui, ó, que a enzima, ela era assim, né? Ela toma o formato para facilitar a aproximação do substrato, né? Então, por isso que se fala em encaixe induzido. A enzima é induzida a tomar formato do substrato. E daí aqui ocorre a ligação. Então, esse sítio ativo, o centro catalítico, é a região da molécula enzimática que participa da reação com o substrato. Pode possuir componentes não proteicos também no sítio ativo, que são chamados de cofatores. Normalmente são alguns metais, né, que podem estar ali. Possui aminoácidos auxiliares e aminoácidos de contato. Então, essa é a forma como a enzima atua sobre um determinado substrato. E aí nós temos o que? Quais as propriedades, né? O que elas fazem na reação? Então, elas aceleram as reações, elas não são consumidas na reação, elas atuam em pequenas concentrações e elas não alteram o equilíbrio das reações. Então, aqui é um exemplo, né, de decomposição do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Então, as condições da reação, sem catalisador nenhum, com catalisador químico e com a enzima. Então, a energia de ativação da reação, sem catalisador, é 75 kJ por mol, com a platina já cai para 48,9 e com a enzima catalase cai para 23 kJ por mol de energia para ativar a reação. Veja, então, nós saímos de 75 para 23. Né? E a velocidade relativa, então, da reação aqui sem catalisador é igual a 1, com platina é 2,77 vezes 10 na 4, e com a catalase de 6,51 vezes 10 na 8. Ou seja, uma velocidade muito acima, né, com a utilização da enzima. Não são consumidos na reação, então aqui tem o peróxido de hidrogênio, a catalase, que vai originar água e oxigênio, né? E ela sai, então, sem ser consumida. Elas atuam em pequenas concentrações. Uma molécula da catalase, ela decompõe 5 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio. Quando ele está em pH 6,8, leva 1 minuto para decompor 5 milhões de moléculas, ou seja, elas precisa uma molécula de enzima para fazer tanta decomposição. Né? Então, elas são extremamente eficientes. E elas não alteram, né, o estado de equilíbrio, que é a diferença entre a energia livre, né, do substrato e do produto. Quais são os fatores, então, que alteram a atividade das enzimas? Né? Fatores que alteram a velocidade dessas reações. São 5 fatores. A concentração das enzimas, a concentração dos substratos,
a temperatura, o pH e a presença de inibidores. Então, fatores, né, que são decorrentes da natureza proteica das enzimas vão ser o quê? Os mesmos fatores que alteram a atividade de uma proteína, né? pH, que desnatura a proteína, e a temperatura também, acima de 40 graus, né? Ocorre a desnaturação. Fatores que são decorrentes da formação do complexo entre a enzima e o substrato, a concentração do substrato e da enzima. E a presença, então, de inibidores também vai afetar a atividade enzimática. Então, aqui a influência do pH do meio, né, sobre a atividade enzimática. Se eu mantiver fixas as condições de temperatura, concentração de substrato e de enzima, cada enzima vai ter um pH ótimo, ou seja, alta velocidade, né, de produção do produto e um pH ótimo para isso, né? Então, cada enzima ela tem um pH ótimo. Esse pH, então, como mostra nessa figura aqui, ele varia, né, de uma enzima para outra. Aqui nós temos a fosfatase ácida, que o pH ótimo dela é de 4,5, então é uma fosfatase que vai trabalhar bem no pH baixo, e a alcalina, que já trabalha melhor no pH de 9,5. Né? Então, para mesmo tipo, mesmo grupo de enzima, né, tem uma que é ácida e a outra que é alcalina. A influência, então, da temperatura do meio sobre a atividade enzimática, se mantiver fixas as condições de pH, concentração de substrato e de enzima, nós temos aqui, ó, à medida que vai aumentando a temperatura, nós temos aumento da velocidade, né, da reação, até chegar numa velocidade máxima na temperatura de 40 graus. Acima de 40 graus, então, né, nós temos o quê? A desnaturação da enzima. Então, ela perde a sua atividade. Então, ativação térmica, temperatura ótima e desnaturação térmica. Influência, então, da concentração da enzima sobre a atividade enzimática. Se mantiver fixas condições de temperatura e pH, e eu tiver a concentração do substrato em excesso, substrato à vontade, quanto mais enzima eu coloco naquela quantidade de substrato, maior é a velocidade da reação. Para o substrato, eu já tenho diferença, né? Se eu tiver mantidas fixas as condições de temperatura e pH e a concentração da enzima, eu tenho uma velocidade de reação que, no primeiro momento, é uma cinética de primeira ordem, e depois é uma cinética de ordem zero, ou seja, mantém o mesmo nível. Tá? Então, se eu tenho baixa concentração de substrato, eu tenho aqui uma enzima que tem 4 lugarzinhos aqui para fazer ligação com o substrato. Eu ligo o substrato num desses locais, num dos centroativos, e eu formo 2 produtos. Então, a formação do produto é proporcional à concentração do substrato. Eu tenho 3/4 de saturação do centro ativo da enzima, eu vou ter o quê? 3 substratos que vão originar 6 produtos. A formação do produto continua sendo proporcional à concentração do substrato. Agora eu coloco 100% de saturação, ou seja, 4 substratos que se ligam nos centros ativos, eu tenho formação de 8 produtos. A formação do produto continua sendo proporcional. Agora eu coloco substrato em excesso, além daqueles 4, eu coloco mais 4, né? Então, 4 vão se ligar na enzima e os outros 4 vão ficar sobrando, né? Eu vou ter igual formação de 8 produtos e 4 substratos vão ficar sobrando. Então,
Se eu tenho saturação, acima da saturação, não adianta colocar mais substrato, porque eu não vou ter onde esse substrato se ligar com as enzimas, né? Então, aí eu tenho a cinética de ordem zero. Então, quando a formação de produto for proporcional à concentração do substrato, é de primeira ordem. Quando ela independer da concentração do substrato, ela é de ordem zero. Então, não adianta colocar mais substrato. Um exemplo prático disso é, por exemplo, fazer cerveja. Se faz o cálculo de quanto de mosto que vai ser adicionado e de quanto de fermento, que a enzima está ali no fermento, né? Então, para aquela quantidade de mosto, você usa tanto fermento. Se eu colocar mais mosto, ela não vai fermentar, não vai ter produto, não vai resultar na fabricação da cerveja. Então, tem que ser exatamente equilibrado, né? Quantidade de substrato e de fermento. E aí faltou a parte, então, dos inibidores, né? Os inibidores causam alguma coisa aí nas enzimas, né? Eles vão dificultar a ação delas. Então, os inibidores de enzimas, né? Eles vão atuar, né? Quanto ao tipo, eles podem ser inespecíficos, né? Os inibidores ou específicos. Na inibição inespecífica, o inibidor diminui a atividade de todas as enzimas, ou seja, ele vai inibir a ação de qualquer uma, ele não tem especificidade sobre uma ou sobre outra das enzimas, né? E aí nós temos os inibidores, que são também chamados de agentes desnaturantes. Na específica, o inibidor diminui a atividade de uma única enzima ou de um grupo restrito de enzimas. E essa inibição específica, ela pode ser irreversível ou reversível. A irreversível, então, o inibidor se combina, né, com um grupo funcional no sítio ativo da enzima. O inibidor se liga à enzima formando um complexo estável através de uma ligação covalente. Ou seja, ele vai tomar o lugar do substrato, né? Aqui é um exemplo, então, de inibição enzimática irreversível, né? A inibição da enzima ciclooxigenase pelo acetil salicilato, que é o ácido acetil salicílico, né? A mesma coisa que é o AS, né? O medicamento. Então, aqui nós temos o quê? A ciclooxigenase, que é essa enzima que aparece aqui, ela sintetiza as prostaglandinas, tá? As prostaglandinas são proteínas, né, que estão envolvidas em processos biológicos, né, e que causam sensação de dor. Então, a dor de cabeça que a gente pode desenvolver, né, dor no corpo, normalmente são as prostaglandinas que fazem a gente ter essa sensação. E elas são produzidas por essa enzima aqui. Então, o que acontece? A aspirina, né, ela tem essa forma aqui, e essa partezinha aqui da molécula da aspirina se liga com a enzima. Ou seja, então, o substrato que seria a síntese de prostaglandinas não vai ser formado. Por quê? Porque a enzima vai estar ligada nessa partezinha aqui da molécula do remédio, tá? Então, para, né, a sensação de dor. Os analgésicos, né, a maioria funciona dessa forma aí. Nós temos, então, inibição irreversível, nós temos tipos de inibidores, né, os que são suicidas,
eles se matam junto aí com a enzima, ou os com base no mecanismo, tá? Em compostos, em geral, pouco reativos até se ligarem à enzima. Podem ser convertidos em um composto muito reativo que combina irreversivelmente com a enzima, ou um produto que é um potente inibidor do próximo passo da via metabólica, ou seja, ele vai impedir, né, a continuação das reações químicas, né, subsequentes. Aqui é um inibidor suicida, né? Vocês vão ver lá as reações do ciclo de Krebs, né? Que é no metabolismo, cada uma dessas substâncias vai se transformando em outra no ciclo de Krebs. E, por exemplo, aqui então, o fluorocitrato, ele é um inibidor suicida. Ele impede, então, a transformação do citrato em isocitrato. Ele entra ali e ele se suicida, né? Junto com a reação. Já na inibição enzimática reversível, o inibidor forma com a enzima um composto instável que não envolve ligação covalente, né? E aí nós temos dois tipos de inibidores, tá? Os competitivos e os não competitivos. Então, o inibidor competitivo, ele tem uma estrutura muito parecida com a do substrato e se liga no sítio ativo da enzima. Então, aqui tem um exemplo, né? A enzima, aqui está o sítio ativo que tem esse formato, aqui eu tenho o substrato, né? Que tem essa forma aqui, então se liga a enzima no substrato. Porém, o inibidor, nessa parte frontal aqui, ó, ele é igual ao substrato. E a enzima não sabe diferenciar, né, quem é o substrato. E se liga com o inibidor. Então, se ela se liga com o inibidor, ela não vai fazer a reação, né? Então, também impede a atuação da enzima dessa forma. Então, eu tenho aqui a enzima, e aí eu tenho o inibidor competitivo que se liga lá, não forma produto, né? Se liga com o substrato, aí sim forma produto. E assim por diante, né? Então, o inibidor competitivo aí, ele atrapalha, né, a atuação enzimática. Na presença, então, do inibidor competitivo, diminui a afinidade da enzima pelo substrato, aumenta a concentração de substrato, né, necessária para que a enzima funcione normalmente, e a velocidade, né, da enzima é aumentada. Agora me perdi aqui. O km da enzima é aumentado. Então, terapias com drogas, né, antibióticos, todos eles aí têm conceitos de inibição enzimática, tá? Então, em algum momento, elas são projetadas para inibir uma enzima específica, né, produzindo antimetabólicos. Tanto os antivirais, antibacterianos, antitumorais funcionam dessa maneira. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma sulfa, né, que é o antibiótico mais simples que tem, que é a sulfanilamida, né? Então, esse PABA aqui é um substrato que, pela ação da dihidroteroato sintetase bacteriana, vai produzir ácido fólico. Esse ácido fólico produzido, ele é alimento, né, para a bactéria. A sulfa, ela entra como inibidora aqui, ó, ela inibe essa enzima. E aí eu não tenho o quê? Produção do ácido fólico, que é a vitamina, né? E aí as bactérias morrem porque não sobrevivem sem o ácido fólico. Tá? Então, esse aqui é o mecanismo de funcionamento do antibiótico mais simples, tá? Na inibição não competitiva, o inibidor não compete, não se liga no sítio ativo da enzima, tá? Ele se liga na enzima, em algum lugar da enzima, não no sítio ativo. E aí acaba
também impedindo a reação corretamente da enzima. O inibidor, então, não tem semelhança estrutural com o substrato, não se liga no sítio ativo da enzima, o aumento do substrato não diminui a inibição e o KM da enzima não se altera. Tá? A velocidade, então, máxima da reação diminui na presença do inibidor. Na inibição não competitiva, então, diminui a concentração de enzima ativa, diminui a velocidade máxima da reação. E esses inibidores, então, são os metais pesados, né, que se ligam na enzima, como o chumbo, né, que tá colocado ali, é um dos exemplos. Então, pessoal, essa parte das enzimas, né, ela é mais rápida, mas as enzimas, elas são super importantes, tá? Vocês vão ver depois, então, quando forem estudar o metabolismo mais, toda hora vai ter o quê? Toda hora vai ter enzima envolvida e elas têm o nome, né, da parte da reação que elas estão operando, então é bem interessante. Eu vou colocar algumas questões daí também sobre enzimas para vocês responderem ali no Moodle, tá? São várias questões aí que são bem interessantes sobre a parte enzimática. E aí vocês vão ver que tem enzima que é específica para uma reação, para outra reação e assim por diante. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Entenderam bem essa parte? Não é difícil, né? Ela é bem meio até óbvia, né? Então, gente, se não tiver dúvidas, eu coloco essas questões lá, são várias questões, então, para vocês já poderem trabalhar, então, agora, né, e resolver elas. Essas também só para vocês estudarem, tá? Para fazer e ficar com vocês aí. Certo? Certinho, prof. Então, tá. Um abraço, então. Semana que vem a aula é